Vamos agora dar início à primeira sessão deste Congresso, a Economia Digital em Portugal, casos de transformação digital. Passo de imediato a palavra ao keynote speaker desta sessão, Sérgio Dumont-Lee. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer em nome da Eleito e em meu nome pessoal o convite que a APDC nos endereçou e que muito nos prestigia estar aqui hoje para falar convosco e passar aquilo que é a nossa perspectiva sobre o status de transformação digital do nosso país. Enfim, quando comecei a planear esta apresentação, que há de aparecer a determinada altura, vou contando a história. Quando comecei a planear esta apresentação, eu pedi ajuda para fazer esta apresentação de uma recém-consultora, portanto, terminou a faculdade e a licenciatura de Bolonha, ela nem fez o mestrado, terminou a faculdade agora, e eu disse-lhe, oh Inês, seria engraçado nós pegarmos em exemplos da forma como vivemos, a vida pessoal e agora a vida profissional, e comparares aquilo que é a tua vida hoje com aquilo que era a minha vida quando comecei a minha carreira, portanto, mais ou menos na altura em que ela nasceu. Ela ficou assim a olhar para mim durante algum tempo e deu claramente para perceber que ela não estava a perceber nada do que eu estava a dizer. E porquê? Isto depois rapidamente nós percebemos que ela viveu, de facto, e cresceu num ambiente que não tem nada a ver com aquele que aconteceu há tão pouco tempo atrás, há cerca de 20 e qualquer coisa antes. Eu trago aqui alguns exemplos. Eu quando comecei a trabalhar, a minha gestão de conta bancária era uma conta caderneta, portanto, eu levava uma caderneta a uma agência bancária para imprimir o meu extrato digital. Eu estava na vanguarda das comunicações móveis e usava um pager. Portanto, se alguém me quisesse contactar, telefonava para um call center, deixava uma mensagem e aquilo aparecia assim, um texto assim no pager. E como aquilo tinha um espaço muito limitado, e na altura as pessoas não tinham a capacidade de comunicação que têm os miúdos de hoje, que põem o primeiro canto dos Lusíadas numa linha do Twitter. Portanto, aquilo invariavelmente obrigava-me a ir a um telefone público para pôr uma moeda e telefonar para perceber qual era a mensagem que me tinham a dar. Quando trocava documentos com clientes, utilizava o fax. Ainda no outro dia, por acaso, me deram um cartão de visita com o número de fax e, objetivamente, não sei para que é que ele ainda serve. Quando recolhia informação, pesquisava informação, dirigia-me à biblioteca da empresa para requisitar livros ou estudos para suportar os meus estudos. E o primeiro projeto que eu fiz fora de Lisboa, que foi em Rio Maior, para a indústria de carnes nobre, eu, para encontrar a morada da empresa, eu tive que recorrer àqueles mapas que nós guardámos no porta-luvas, mapas maquiavélicos, que quando começávamos a desdobrar, ficava em tamanho para ir a zero, ocupava assim o carro todo, demorávamos para aí 10 minutos a encontrar a localização e depois era virtualmente impossível voltar a dobrá-los da mesma forma como eles estavam originalmente. E, portanto, eu acho que aquilo era feito de propósito para nós os danificarmos e depois voltarmos a comprar um outro mapa. Então eu pensei, bom, isto, do ponto de vista da transformação, de facto, Portugal deu um salto qualitativo relevante e vou ter aqui um pitch interessante para falar na APDC. E continuei a minha investigação e no meu processo de investigação eu gosto também de não só ler, como falar com uma série de pessoas. E eu estava num jantar e, de repente, há um indivíduo que me diz: Paulo Sérgio, Portugal está muito atrasado no processo de transformação digital, muito atrasado, está-se a atrasar, porque o grau de literacia digital do nosso mercado é muito baixo, logo, as empresas não têm incentivo absolutamente nenhum para se transformar, porque não há mercado. E ele disse aquilo com tanta convicção que eu pensei, bom, estou tramado, o que é que eu vou dizer no dia 27 de setembro à APDC relativamente a este tema? Enfim, mas depois de um rápido estudo ao diagnóstico, eu claramente me percebi que isto se trata do Mount Stupid. Portanto, o Mount Stupid é aquela curva que está demonstrada ali naquele gráfico, que infelizmente hoje em dia é muito comum, que é que as pessoas têm uma predisposição enorme para falar sobre um tema quando conhecem muito pouco sobre ele. Pronto, e no caso deste indivíduo, enfim, ele tinha algum conhecimento sobre o tema, mas eu acho que não tinha conhecimento suficientemente profundo para falar sobre ele. Então, um outro exemplo do Mount Stupid, de alguém mais conhecido por todos nós. Enfim. E é Mount Stupid porquê?
Se nós olharmos para uma série de estudos, há vários estudos sobre o estado digital das nações, e que inclui a análise de Portugal. Isto é um estudo da Harvard Business Review, datado, este aqui de 2012. E Portugal realmente não estava numa posição fantástica, estava-se a aproximar da média naquilo que era o scoring digital, portanto, o estado de digitalização da sociedade portuguesa, e do ponto de vista de taxa de crescimento também não estava péssimo, mas enfim, também estava um pouco abaixo da média, e portanto isto significava que as perspectivas, de facto, não eram muito boas e estávamos a afastar daquilo que era a tendência geral ou a tendência média de digitalização das economias e das sociedades. Mas 2 ou 3 anos depois, e o mesmo dado para finais de 2015 e início de 2016, mostra uma transformação absolutamente extraordinária, que é Portugal consegue, final de 2015 e há dados mais recentes desde lá até então, nós estamos naquilo que é um quadrante mágico, ou seja, nós estamos, do ponto de vista de scoring digital, já aquilo que é acima da média, melhor que isso, nós estamos com taxas de crescimento superiores à média. Superiores, inclusivamente, aos Estados Unidos e até a Singapura, e superiores à Espanha e à Grécia. E, portanto, isto significa que vamos nos aproximar dos países com mais score digital e vamos nos distanciar daquilo que são os países com que normalmente nós somos comparados. E, portanto, de facto, isto são boas notícias. Melhor, se nós fizermos um drill down deste scoring digital, aliás, e antes disso, portanto, não é de estranhar que a APDC este ano, quando faz o seu estudo sobre a economia digital em Portugal e os processos de transformação, tivesse conseguido, em poucos meses, retratar 97 casos de diversos setores empresariais, que, aliás, vamos apresentar daqui a pouco uns quantos, e, portanto, não só nas TIC, mas no setor de retalho, no setor de banca, de bens de consumo, da saúde, do setor público, etc. Portanto, isto é uma transformação transversal à economia nacional. E se fizermos o tal drill down à explicação deste score, de facto, o tipo do jantar tinha alguma razão, ou seja, o que puxa este índice para baixo é o mercado. De facto, nós, do ponto de vista da utilização, utilizadores de internet, utilização de comércio eletrónico, Portugal está relativamente baixo, ou com índices relativamente baixos, quando compara com a média europeia. Mas, e isto é que é de sobrevalorizar, são as empresas, portanto, são as empresas que estão aqui representadas e as outras que estão a puxar este índice para cima. E se nós nos lembrarmos daquilo que foi o tema da APDC no ano passado, o tema da estratégia digital, em que claramente nós vimos que as empresas nacionais tinham na sua agenda estratégica os temas de transformação digital, e isto é o reflexo desse facto. De facto, as empresas, independentemente do mercado puxar ou não puxar tanto, estão a antecipar e estão-se a preparar. E é isto que puxa o índice digital para cima. E, portanto, muitos parabéns a todos os que estão aqui presentes e aos que não estão aqui presentes. E, portanto, primeira mensagem, Portugal está muito bem no processo de transformação digital. Muitíssimo bem, e está a ficar melhor. Segunda mensagem. Estamos ainda num processo de transformação que rapidamente vai virar uma revolução. Na minha perspectiva, talvez a maior revolução da história da humanidade, maior que a anterior, que foi a Revolução Industrial, que, se olharem para a história da humanidade, onde houve um salto quântico dos índices sociodemográficos, económicos, etc., foi depois da Revolução Industrial. E, tal como a Revolução Industrial combinou duas tecnologias, a máquina a vapor e a eletricidade, para a utilização industrial, para fazer esta revolução digital também combina duas tecnologias que não são assim tão novas, que é o telefone e é o computador, e portanto, hoje disponibiliza-nos um computador com mais capacidade do que tinha o melhor computador de há uns anos atrás, e disponibiliza-os a toda a gente do mundo que tenha capacidade para ter um smartphone, mais conectas ao mundo todo. Isto vai ser uma revolução precisamente por causa daqueles dois temas que eu realço ali. O primeiro, uma conectividade universal, e o segundo, uma tecnologia exponencial. Falando no primeiro, porque é que a conectividade universal vai fazer uma revolução? Se nós retomarmos a história da evolução das nações e dos povos, este é um livro particularmente interessante, é um livro que explica para 10 grupos de regiões do globo porque é que as barreiras geográficas impactaram ou não o seu desenvolvimento económico ou social.
Para vos dar um exemplo, África. África, que é o berço da humanidade, portanto, a gênese do ser humano está provado que aconteceu em África, e a África foi o último continente a se desenvolver, ou está a ser o último continente a se desenvolver. E a explicação que é dada neste livro tem a ver com a África tem um conjunto de barreiras geográficas, os rios, por exemplo, não são transitáveis, têm quedas de água grandes, o que dificultam a conectividade ou dificultaram a conectividade dos povos. E se lembrarem, nos povos que mais evoluíram, as cidades que mais evoluíram, foram aqueles que mais rapidamente se conectaram. Porquê? Porque depois beneficiam do quê? De trocas de inovação, de trocas comerciais, de trocas de experiência e fazem evolução. Aliás, se nos lembrarmos daquilo que é a história, os momentos áureos da nação, foram momentos em que nós estivemos mais conectados comparativamente com o resto das nações ao mundo. E, portanto, a conectividade, neste momento, vai ser universal. Ou seja, nós vamos, muito rapidamente, conectar 8 mil milhões de pessoas, ou 10 mil milhões, dependendo do crescimento populacional. Vamos conectar essas 8 mil milhões de pessoas com centenas de milhares de milhões de máquinas. Vamos conectar máquinas com máquinas e, portanto, a inovação, o conhecimento, a troca de conhecimento que daí advém será absolutamente extraordinária. E vai ser revolucionário. E nós estamos numa fase ainda muito embrionária disso. Mas esta conectividade é super igualitária. Eu acho que o digital faz mais pela igualdade de direitos do que todos os movimentos da história. Porque hoje em dia, um tipo no Sudão do Sul, e aparentemente 25% da população, ou 25% da população do Sudão do Sul tem acesso a um smartphone, tem acesso, está conectado ao mundo, tem acesso à grande maioria do conhecimento da história da humanidade. Só 5, de 1 a 5, têm eletricidade. A pergunta que se me coloca é onde é que eles carregam os telefones. O João, eventualmente, pode-nos explicar daqui a nada, mas eu imagino que haja ali um electricity sharing qualquer, que é relativamente comum em África, para isto acontecer. Mas reparem que, de facto, nós estamos a democratizar bastante o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, o acesso ao mercado, o que quiserem. E outro benefício, pelo menos, que a população do Sudão do Sul pode ter é, eventualmente, pode geolocalizar em que sítio é que pode ir carregar o telefone e eventualmente, reclamar com os dirigentes, porque pode comparar a sua taxa de eletrificação com outros países congêneres. E, portanto, a conectividade é absolutamente chave para esta revolução. E o segundo conceito era o conceito do exponencial. Nós falamos sempre que vivemos numa era exponencial. Se pegarmos, por exemplo, nos dados, os dados é comumente dito no mercado que os dados duplicam todos os anos. Ou seja, todos os anos nós adicionamos conhecimento à humanidade igual a toda a história da humanidade. Portanto, eles duplicam isto, nós dizemos, desde 2008. Isto é uma exponencial de 2. Mas nós falamos com muita leviandade no tema exponencial, porque o ser humano não está habituado a pensar em termos exponenciais. Vou-vos dar aqui um exemplo. Se eu pegar aqui nesta folhinha de papel, ela há de ter, não sei, 20% de 1 milímetro. Por aí. Eu vou dobrar uma vez, eu dobro a segunda, eu dobro a terceira. Portanto, estou sempre a dobrar. Se eu tivesse a capacidade de dobrar esta folha 42 vezes, a espessura desta folha é a distância da Terra à Lua. São 400 mil quilómetros. É difícil de acreditar, mas façam a conta. São 400 mil quilómetros. E, portanto, o crescimento exponencial é isto. E quando falamos de Big Data, claramente andamos equivocados, porque Big é o maior eufemismo que eu já ouvi relativamente ao que vai acontecer. Porque o que vai acontecer aos dados é isto. Nós estamos neste momento, portanto, fala-se que é desde 2008, portanto, nós devemos estar aí na 8ª ou 9ª dobragem do papel. Quando isto começar a acelerar, a quantidade de informação disponível vai ser uma coisa absolutamente extraordinária. E o ponto é, nós estamos, de facto, aqui muito no início deste processo de transformação digital. E por isso é que ainda lhe chamamos transformação e não lhe chamamos revolução, porque isto rapidamente vai virar uma revolução. E, portanto, a primeira mensagem era: Portugal está lindamente do ponto de vista da transformação digital, portanto, ótimo. Segunda, não vale a pena ainda abrir o champanhe, porque isto é um processo ainda muito embrionário. E para abrir um champanhe, eu até trago aqui uma analogia. Eu gosto de corridas de karts, de vez em quando faço umas corridas de karts, ou fazia.
umas corridas de 24 horas. Isto é uma partida de karts das 24 horas de Le Mans. E eu fico sempre estupefacto quando assisto a estas partidas, porque como é que ela funciona? Está um colega da equipa com o kart ligado e o primeiro piloto que vai correr corre desenfreado para o carro, senta-se no carro e desata a correr. E depois vai fazer 1000 voltas. São 24 horas. E, invariavelmente, o primeiro lugar acaba com muitas voltas de avanço do segundo lugar. E, portanto, é relativamente indiferente quem é que começa na frente. É completamente indiferente quem começa na frente. É sempre bom estar na frente, mas numa corrida de 24 horas, enfim, estar um bocadinho atrás não é assim tão mau. Portanto, ou seja, nós estamos na frente, até estamos relativamente na frente no processo de transformação, mas não vale a pena estar já a comprar as medalhas, porque a corrida ainda vai ser longa. Última mensagem. É uma transformação que é longa, mas que acontece muito depressa. E cada vez mais depressa. Isto é o tempo que várias tecnologias, produtos, serviços, o que queiram lhe chamar, demoraram a ter 50 milhões de clientes ou utilizadores. O telefone, 75 anos. A rádio, 38 anos. A TV, 13 anos. O iPod, 4 anos. A internet, 3 anos. O Facebook, 1 ano. O Twitter, 9 meses. O Pokémon Go, 19 dias. E, portanto, está de forma ilustrativa, mas, portanto, o ritmo de adoção e de transformação é absolutamente vertiginoso. E, portanto, para as empresas, é absolutamente imperativo continuarem a correr e continuarem a correr muito depressa. E, para terminar, eu deixo aqui um provérbio alusivo à África. Eu nasci em África e vivi muito tempo em África e eu acho que é interessante e adaptado a este contexto a que vivemos. E que diz basicamente o seguinte. Em África, todas as manhãs, uma gazela acorda e sabe que tem que correr mais que o leão, mais veloz, ou então corre o risco de ser morta. E em África também, todas as manhãs, um leão acorda e sabe que tem que correr mais depressa que a gazela mais lenta, ou corre o risco de morrer de fome. E, portanto, em África, quando o sol nasce, não interessa se és um leão ou uma gazela, mas é bom que comece a correr. E, portanto, fazendo aqui a analogia ao nosso mundo corporativo, não sei quem é que serão os leões ou as gazelas, os incumbentes ou as startups ou os challengers, mas, de facto, o ritmo de transformação é tão rápido que nós temos que correr. Estamos bem, é um caminho longo, mas tem que ser um caminho sempre em grandes sprints. Muito obrigado. Bom, e agora para ilustrar de forma mais concreta estes casos de transformação digital, eu vou chamar aqui ao palco representantes de empresas de vários setores e eu vou começar por chamar o António Casanova. O António Casanova é o presidente da Unilever Espanha, é o CEO da Joint Venture Unilever Jerónimo Martins, é licenciado em Economia pela London School of Economics, MBA na Universidade Nova e tem um Advanced Management Program na Harvard Business School. Acho aqui. Chamo também o João Torres. O João Torres é engenheiro eletrotécnico, é o presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição, é atualmente também o vice-presidente da European Distribution System Operators para a Smart Grids e é uma associação até que já presidiu durante 4 anos. João. A seguir, eu chamo ao palco o Paulo Macedo. O Paulo Macedo é economista, tem longa experiência no setor financeiro, é o atual presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, ex-ministro da Saúde e ex-diretor-geral dos Impostos. E, finalmente, eu chamo ao palco o Salvador de Mel. Salvador é o CEO da José de Mel de Saúde desde 2001, preside igualmente ao Conselho de Administração e, enquanto CEO da José de Mel de Saúde, foi responsável por uma grande dinâmica de crescimento, o que resultou na expansão para uma rede de 17 unidades de saúde, com instituições como uma referência de prestação de cuidados de saúde em Portugal. Bem-vindo.
Obrigado. Bom dia a todos. Eu, antes de mais, ia pedir para passar um vídeo. Eu adotei o digital relativamente cedo, sobretudo na minha vida profissional. De facto, no digital, a coisa com que eu me relaciono menos bem são com as redes sociais. Acho que são terrivelmente invasivas e, portanto, não utilizo de todo. Não consigo imaginar a minha vida sem tecnologia, seja a nível pessoal ou profissional. Faço tudo maioritariamente através do telemóvel e desde que comecei a trabalhar que a tecnologia é a base do meu trabalho. Panorama é uma aplicação fantástica e um excelente exemplo da aplicação de digital. Através de uma fotografia, portanto, fotografias das prateleiras dos pontos de venda, conseguimos calcular qual é o produto que temos na loja, se temos todos os produtos que queremos, qual é a percentagem de prateleira que é nossa versus os nossos concorrentes. Através do digital nós sabemos que hoje em dia conseguimos ter quase um feedback imediato dos consumidores. Esse feedback ajuda-nos também a depois conseguirmos otimizar algumas das nossas campanhas. Outra vantagem que nós acreditamos ter é sem dúvida o facto de nós conseguirmos segmentar, o que é que faz com que nós comunicamos para pessoas que à partida vão ter mais afinidade com a mensagem que estamos a comunicar e por isso somos mais relevantes. O consumidor em digital não precisa de ser impactado por algo que não lhe seja relevante. Esta parte do e-commerce será cada vez mais importante na forma de fazer chegar os nossos produtos e serviços, eventualmente, aos consumidores. O ritmo, isso acho que toda a gente desconhece. António, fala um pouco daquilo que considera que são os principais casos de transformação digital na sua organização. Eu vi ali a mencionar o tema do relacionamento com o cliente final, ou com o consumidor, e de que forma é que o digital consegue, ou facilita hoje em dia, este processo de comunicação num setor que é marcado por ter um intermediário relevante que, tipicamente, é um obstáculo, ou pode ser um obstáculo a essa relação direta com o seu consumidor final. Acho que há pelo menos 3 grandes áreas, mas 2 parecem-me especialmente relevantes porque são mais próprias nossas. Uma, obviamente, é a forma como o consumidor acede aos nossos produtos, como é que se lhes são entregues. Outra é tudo aquilo que a transformação digital fez nos processos da empresa e numa quantidade de coisas que nós tipicamente fazíamos e que hoje em dia fazemos melhor e de forma muito mais barata. E a terceira, que é uma coisa muito particular da indústria de bens de consumo, é a forma como nós comunicamos com o consumidor. Acho que a segunda é muito frequente, a primeira e a terceira são mais nossas. Nós em Portugal temos cerca de 1% dos nossos produtos a serem entregues através de e-commerce, ou serem comprados através de e-commerce, que é uma taxa relativamente baixa, mas não completamente longe de tudo. Os países mais fortes na Europa são a Inglaterra e a França, à volta de 5% dos produtos são consumidos já através de e-commerce, são comprados através de e-commerce. Em Espanha andamos à volta de 2%, Portugal 1%, ao ritmo a que estamos, rapidamente chegaremos a 2, 3, 4. O grande problema, obviamente, de todo o e-commerce é que, contrariamente a outras indústrias, a entrega em casa é demasiadamente onerosa para aquilo que é o cabaz médio desta indústria. O cabaz médio normalmente anda à volta dos 10, 15 euros e é muito difícil entregar alguma coisa em casa por esse valor, sobretudo o tipo de produtos que entregamos. E, portanto, temos que fazer subir o cabaz médio para conseguirmos fazer a entrega em casa de forma económica. E até agora esse modelo não tem conseguido ser vencido genericamente. Há 2 ou 3 países que já o conseguiram fazer, mas genericamente não tem conseguido ser vencido. Eu estou em crer que aqui seremos tão rápidos na adoção destes modelos, tanto clientes como consumidores, tanto clientes como consumidores como produtores, quando conseguimos ter quando conseguimos encontrar esta forma, este modelo de negócio de o fazer. Mas até lá, continuamos a um ritmo que é a moda da Europa, se não a ponta da Europa. O sítio onde provavelmente Portugal avançou muito rapidamente é na comunicação com o consumidor.
E isso transformou de forma brutal algumas das indústrias que tipicamente conhecíamos. A televisão e a imprensa são as duas indústrias mais óbvias. Presumo, nós somos os maiores anunciantes portugueses. Fazemos 1/4 do nosso investimento é feito em digital. Há 3 anos isto era 10%. Para teres uma noção do que é que isto implica que uma coisa tipo Google é muito maior enquanto meio em turnover do que, por exemplo, a RTP. Provavelmente a curto prazo Google será maior que uma SIC. Facebook já é maior que a RTP. Portanto, temos a noção de que, e toda a imprensa basicamente desapareceu enquanto meio publicitário neste processo. Isso, obviamente, transforma muito a forma como nós nos relacionamos com o consumidor. Transforma, por um lado, este modelo de negócio que estávamos habituados e esta sagrada aliança que sempre existiu, que era os meios de comunicação livres são financiados pelos anunciantes. E isso, basicamente, está a desaparecer através do mundo com impactos sociais e políticos que são difíceis ainda de entender completamente. Mas depois o que acontece no curto prazo é que isso também tem enorme impacto para os anunciantes. Porque, por exemplo, o que é tipicamente o acesso ao consumidor, que era propriedade dos grandes anunciantes, hoje em dia é universal. Qualquer pequena empresa consegue chegar aos seus consumidores de forma maciça. E no passado só as grandes empresas é que chegavam aos consumidores de forma maciça. Obrigado. Pedia agora para passarmos o vídeo do João. Percebi desde logo que não havia outra forma, ou que pelo menos seria muito mais simples para mim assegurar estas funções abraçando as ferramentas digitais. Portanto, estou sempre online, os SMS, o WhatsApp são hoje ferramentas incorporadas no dia-a-dia, quer na relação com as equipas, quer mesmo ao nível do Conselho de Administração, na tomada de decisões. Tenho um veículo elétrico, mas que me permite controlar o carregamento e, portanto, em cada momento perceber se está preparado para eu poder fazer uma condução elétrica e que é muito útil aqui na cidade de Lisboa. Nós hoje em dia andamos com o telemóvel para todo o lado. Não diria às 24 horas, porque às 8 devo estar a dormir, mas vivo diariamente e intensamente. No Centro de Supervisão é o projeto InnoveGrid a tomar forma, é a possibilidade de termos informação online muito mais próxima daquilo que está a acontecer em casa de cada um dos clientes. Outro projeto que é o GME, que basicamente é a gestão das equipas que estão no terreno, é uma Uber basicamente. Estamos a apostar de forma decisiva na inspeção com recurso a drones. Assim, a ADP Distribuição surgiu pela necessidade de criarmos um canal digital com o cliente, comunicar leituras. Quando a pessoa está sem luz em casa, tem aqui uma forma de fazer o despiste. Instalaram-nos o Skype for Business. A geração mais nova está online e disponível, mas a geração mais velha, a maioria deles, estava sempre offline. E acho que acabou por ser um bocadinho, se calhar, a mentalidade dos millennials a influenciar a outra geração. O João, entretanto, já comprovou de facto que está sempre online, que ele colocou um tweet que está aqui na APDC. Já fez 2. Fernando Santos motivou-me também e a conferência em geral. João, são mencionados vários exemplos de transformação digital na EDP. Que casos é que gostaria de destacar? Eu achei particularmente interessante o tema dos drones, não sei se me pode falar como é que está a utilizar os drones. Começo por agradecer terem-me convidado para estar aqui. Já agora aproveito para saudar a Vanessa, que está algures aí na audiência, que aceitou ser partener neste vídeo e muito bem. Portanto, nós na distribuição, na EDP Distribuição, estamos comprometidos com a transformação digital completamente. E até recentemente participámos em uma análise organizada pelo IDC e pela Universidade Católica sobre a nossa maturidade e não estamos mal. Um pouco na linha do que tu apresentaste aqui. Naturalmente há muito para fazer, mas ficámos satisfeitos com a maneira
como estamos a fazer o trabalho. E o nosso primeiro esforço de digitalização, de automação, foi feito na rede, na parte de gestão da rede. Portanto, ali na imagem aparece numa sala junto ao meu gabinete, enfim, a rede elétrica de Portugal, e portanto nós conseguimos, Portugal Continental, conseguimos acompanhar. Isso era impensável aqui há uns anos. E quando digo aqui há uns anos, são 5 anos. Portanto, correspondendo àquela tua ideia da velocidade a que estas coisas estão a acontecer. Portanto, nós desenvolvemos um programa de digitalização da rede, uma automação acrescida, sistemas de controlo. As nossas subestações estão 100% delas digitalizadas e a um nível que nos coloca na primeira linha em termos europeus e mesmo mundiais. Portanto, e aí, nas operações, surgem os drones. Nós temos que fazer a inspeção das linhas, 80% das linhas de distribuição em Portugal são aéreas e, portanto, é preciso não só verificar o seu estado, mas, por exemplo, e falando a propósito das tragédias recentes, verificar se estamos com distâncias regulamentares em relação à floresta. Portanto, e aí o drone ajuda-nos e ajuda a ver de forma muito cuidada como é que está aquele pormenorzinho no topo de um poste que está a 15 metros. Portanto, temos nas operações, fizemos este esforço ao longo dos últimos anos. Mais recentemente, abraçámos esta transformação digital mais visível, digamos assim, e há pelo menos 4 frentes em que temos caminho feito. A primeira é na relação com os stakeholders, em particular os consumidores e as autarquias. Nós temos concessões municipais dos 278 municípios e, portanto, estamos a trabalhar na disponibilização dessa informação. No caso dos consumidores suportados no programa de Smart Meters, que estamos a instalar, nesta altura já temos instalados mais de 1 milhão, dos quais 500 mil já estão integrados na rede e esperemos que venham a disponibilizar dados de forma crescente para os consumidores finais e nas autarquias também a informação sobre a concessão. Nesse aspecto, a nossa estrela é a app, que lançámos em janeiro, uma nova release em janeiro deste ano, e que tem, por exemplo, para cada um de nós, se quiser dar informação sobre um ponto de luz apagado, na rua tem a localização, envia e resulta, que eu já experimentei. E, portanto, envia a informação e foi feito um levantamento de mais de 3,5 milhões de pontos de luz que há em Portugal. Portanto, E, portanto, este trabalho de base é fundamental para depois podermos, sobre eles, construir muitas as soluções. O segundo tem a ver com os dados. Temos um projeto da AMI e também o EDM. Eu acho que esta é das zonas onde, da atividade da distribuição, e basta pensar que nós temos 6 milhões de contadores instalados em Portugal, dos quais o tal 1 milhão já é inteligente, 500 mil já estão conectados a esta rede e, portanto, é aqui que vai nascer o Big Data na parte da energia, não temos dúvida disso. E é preciso, por um lado, criar essa infraestrutura e tirar dela o valor que pode dar. Estes 2 projetos, que vai permitir recolher todas as leituras da rede e o seu ponto de situação, e o outro, que permite fazer a gestão e muito um sistema de analytics. Nós temos, a partir dos dados que temos recolhidos da rede, vamos poder acrescentar valor à utilidade da nossa infraestrutura. O terceiro projeto é interno. Tem a ver com a modernização dos processos apoiados com uma visão digital. É um projeto a que chamamos JUMP, enfim, o nome podia ser este, ou outro qualquer, mas é um nome feliz, porque vai ser completamente disruptivo, vai mudar o dia-a-dia da empresa e vai criar as tais condições para podermos, do ponto de vista externo, darmos muita informação. É o projeto que mais exigente do ponto de vista de gestão da mudança, vai tocar em 3 mil pessoas que têm estado envolvidas no projeto e que vão ter que o seguir. Depois há um último, que
de que eu falo com algum gosto, que é a mobilidade das equipas. A EDP Distribuição tem, quer das suas equipas, quer dos parceiros que trabalham connosco, 1.500 equipas, em média, no terreno. E essas equipas são geridas com um sistema de mobilidade das equipas que cada vez que fazemos um novo release, damos uns saltos fantásticos. E só para prometer aqui uma coisa, uma das soluções que estamos a terminar é alguém que comunica que tem uma falha de energia, que é uma coisa, como sabem, vai radiante, mas pode acontecer, e, portanto, recebe a informação do piquete e consegue ver o percurso na app, tipo Uber, que o piquete vem a caminho, quanto tempo demora. Portanto, aquela dúvida, se vai demorar meia hora ou 2 horas, vai-se resolver, fica resolvida, enfim. Portanto, este tipo esta digitalização dos processos, das operações, que normalmente com um grande impacto na vida interna, está a ser feito de forma muito empenhada e de forma muito acelerada. Portanto, o número, por exemplo, do utilizador da nossa app triplica todos os semestres, o número de leituras de forma remota multiplica por 10 todos os semestres. Portanto, nós estamos a tentar dar conta desta transformação, sendo que estamos a lidar com uma exigência crescente, porque as pessoas já não estão num setor que, de alguma maneira, é tradicional, quando convivem com outros que lhes dá outra, já não estão disponíveis para aceitar desempenhos que não sejam aqueles que este tempo permite fazer. Muito bem. Obrigado. Passamos agora ao vídeo do Paulo. A minha relação com a tecnologia, como de qualquer gestor, é intensa, porque utilizo essencialmente o iPad, o iPhone e, portanto, a partir daí consigo fazer quase tudo o que é necessário. Não digo que fico deprimido quando não tenho tecnologia, mas quase. A minha vida já depende totalmente da tecnologia. Eu vou para a faculdade, preciso do telefone ou para ir a uma aula ou para ter acesso a documentos. Eu já uso o telefone para tudo. Nós temos mais de 1.100.000 operações por dia digitais na Caixa Geral de Depósitos. Todas as pessoas querem um serviço que lhes seja o mais cómodo, querem ter uma melhor experiência de atendimento e, sobretudo, uma experiência mais conveniente. E a experiência mais conveniente é 24 horas, 365 dias. O que a Caixa Geral de Depósitos está a fazer é simplificar o processo de abertura de contas aos alunos. Consiste num processo muito rápido, quase 100% digital, onde os alunos vêm ter connosco e nós, em cerca de 5 minutos e com o iPad, conseguimos tratar da abertura de conta e, acima de tudo, criar uma boa relação com o caixa. Por exemplo, esta semana disponibilizámos um novo simulador de crédito. Preocupa-nos que os nossos clientes tenham uma experiência diferente no crédito à habitação e se faça a escritura em 10 dias úteis. A minha geração não gosta de custos. Decide muito pelo preço mais baixo e pela rapidez do serviço que o preço mais baixo traz. A banca vai ter que fazer um grande esforço. Precisamos de ter decisões rápidas e precisamos de interagir à velocidade a que as coisas se passam, que os nossos clientes exigem e, portanto, a tecnologia é indispensável. Paulo, uma vez mais bem-vindo. Fazia a mesma questão que coloquei aos anteriores convidados. Que exemplos é que gostaria de destacar? Falou ali de vários muito relacionados com o tema de relação com o cliente, serviço com o cliente. Que temas de transformação digital é que gostaria de destacar que têm dado muito resultado na Caixa nos últimos anos? Agradecer à Deloitte o convite. A Caixa, perante o digital,
um caminho muito significativo. Os clientes da Caixa são responsáveis por cerca de 50% das operações no Internet Banking. Por outro lado, tem uma consciência que tem imenso para fazer e que precisa de fazer rapidamente. Mas, em termos daquilo que já hoje existe, por exemplo, em termos de acessos, nós temos mais de 1 milhão de acessos mensais, temos 50% das operações de leasing, de factoring, aliás, de factoring, são feitas via digital, mais de 40% das nossas operações de trade finance também são feitas via digital e, portanto, isso é um caminho que já foi percorrido e que vai ser desenvolvido. Na parte, por exemplo, relativamente ao que apareceu no filme, ao processo de abertura de conta digital, o nosso desafio é transpô-lo para todos os clientes em todas as situações, porque o processo de abertura de conta junto dos universitários tira partido da base de dados da Direção-Geral do Ensino Superior, portanto, o estudante não tem que preencher o nome, a morada, aquelas coisas, está imediatamente na base de dados, é tirada a sua fotografia com o iPad, é-lhe pedida a confirmação dos dados e, portanto, a conta é de facto aberta em 5 minutos. E o cartão é-lhe dado de imediato, o cartão de débito ou de crédito, consoante o estudante queira, e esse mesmo cartão dá-lhe acesso à cantina, dá-lhe acesso para poder marcar a sua presença, se assim o entender, dá a possibilidade à faculdade de também fazer os sumários do professor com o cartão que o professor tenha e de gerir o espaço nas salas, designadamente das aulas teórico-práticas e, portanto, inclusive a regular os consumos da própria energia, como foi dito por um dos reitores de uma das universidades. Por outro lado, para além deste processo virado para o cliente, nós estamos, obviamente, focados em dar uma melhor experiência ao cliente. E, por exemplo, no processo de crédito à habitação, o que não só temos um novo simulador desde a semana passada, mas temos um compromisso forte de encurtar o período desde a simulação até à feitura da escritura. E temos um objetivo ambicioso de o fazer em 10 dias. E, portanto, isso é, de facto, apenas possível via todo o processo de digitalização. Por outro lado, também temos que ser mais ambiciosos, ou seja, não é só encurtar o processo, mas termos a ambição de dar outras funcionalidades à pessoa. Portanto, via digital, com certeza, nós podemos ter, porque é que não podemos dar uma certidão do registro predial, que é apenas tirar, portanto, ir buscá-la, ou porque é que não podemos também dar ao cliente uma matriz predial, que, como sabem, são elementos necessários. Portanto, encurtar o processo, dar maior comodidade e um maior número de elementos. E, portanto, a nossa principal preocupação é virada, como não podia deixar de ser, para o exterior. Internamente, a digitalização é, no entanto, indispensável por aquilo que todos sabemos da redução de custos, de maior eficiência, mas também com um papel totalmente decisivo em reduzir o número de tarefas repetitivas de forma abissal. Portanto, temos alguns robôs instalados na Caixa Geral de Depósitos para fazer face a tarefas repetitivas, como, por exemplo, o registro de insolvências. E, portanto, tem um processo que demoraria cerca de 12 minutos por uma pessoa registada cada insolvência, bloquear as contas, comunicar ao gerente de conta, comunicar ao cliente que a conta foi bloqueada, e esse processo é feito em cerca de 1 minuto e meio. E é feito em 1 minuto e meio num espaço de 24 horas, 365 dias. Por outro lado, outras tarefas repetitivas, como o carregamento de garantias ou, por exemplo, carregamento de instituições financeiras, portanto, isto é feito de forma muitíssimo mais eficiente e de uma forma mais eficaz por parte dos robôs. Enfim, os robôs, como todos sabem, os que estão presentes na sala, mas não são propriamente aquelas figuras mecânicas com 2 bracinhos, mas, de facto, com um software autónomo especializado que não necessita de interação humana, consegue-se eliminar um conjunto grande de tarefas redundantes. Portanto, o nosso desafio é potenciar e servir melhor este número de clientes, que é o maior da banca portuguesa em termos digitais, é criar novas experiências e um melhor serviço para o cliente, como todos
as empresas querem, mas também ter este processo de inovação em termos internos que contagia a organização. Muito bem. Finalmente eu pedi ao vídeo do Salvador de Mel. A tecnologia faz hoje parte da nossa vida, quer queiramos, quer não. Eu assino a maior parte dos jornais online e, portanto, tenho acesso às notícias, muitas vezes até antes de me deitar. Para mim é um bocadinho complicado imaginar o meu dia-a-dia sem tecnologia, por isso imaginar o meu dia-a-dia no trabalho sem tecnologia, então ainda é mais complicado. Eu comunico através de e-mail, comunico através de chats, videoconferências. Nós hoje em dia temos ferramentas de Business Intelligence que nos permitem ter acesso e analisar a informação de qualquer clínica ou qualquer hospital que está espalhado pelo país. De facto, a tecnologia facilita muito o nosso dia-a-dia. Hoje temos mais de 250 mil pessoas ligadas à CUF via a app para marcação de consultas, para acesso a exames, para resultados clínicos. Os nossos médicos têm acesso aos mais recentes e mais inovadores equipamentos, quer de tratamento, quer de diagnóstico. Temos o exemplo da cirurgia robótica ou também temos o exemplo do planeamento 3D da cirurgia ortopédica. Eu penso que a tecnologia na GEDMEL Saúde é algo omnipresente, ou seja, está presente desde o momento em que o nosso cliente entra pelas portas das nossas clínicas e dos nossos hospitais até o momento em que ele volta a entrar. Nós estamos muito mais próximo dos clientes hoje do que estávamos no passado. A GEDMEL Saúde, nos últimos anos, tem crescido lado a lado com a tecnologia. Eu penso que estamos no início de uma disrupção. Aquilo que a tecnologia nos vai trazer para a frente vai ser ainda muito maior do que aquilo que nos trouxe até hoje. Salvador, relativamente aos exemplos que refere, falou ou menciona que a tecnologia aproximou da relação com os clientes e, portanto, hoje em dia podem fazer marcações, aceder a resultados de diagnóstico, etc., por via da tecnologia. E eu queria entender, de facto, se confirma ou não aquilo que eu até expressei na minha apresentação, que é a literacia ou a adoção destes sistemas mais digitais por parte do mercado não é assim tão grande. Como é que tem visto isso no caso da sua organização? Como é que tem funcionado esta relação mais digital com os seus clientes? Eu gostava de começar por dizer que a inovação, de que faz parte da transformação digital, faz parte do ADN da GEDMEL Saúde e da CUF desde há muito tempo, desde há 70 anos, e é um dos valores essenciais da nossa organização. Não é por acaso que o Hospital da CUF, hoje CUF Infante Santo, foi considerado durante muitos anos a clínica das inovações, na altura muito orientada para as inovações clínicas e para o equipamento clínico, mas sempre foi considerada a clínica das inovações. Eu diria que nós tivemos um processo de aceleração, da transformação, da inovação e do digital nos últimos 10 anos. Foi há cerca de 10 anos que começámos a introduzir o check-in automático nas nossas unidades, para substituir a ida às recepções e isso começou timidamente há 10 anos, mas hoje em dia é uma prática vulgar nas nossas unidades. Tivemos um passo subsequente que foi o aderir à internet e às redes sociais. E lembro-me bem de discussões que tivemos na altura, embora nós, por atitude, por cultura, por maneira de ser, somos bastante abertos à inovação, mas de vez em quando caímos em rasteiras. E lembro-me, a uma determinada altura, de estarmos a discutir em comissão executiva se deveríamos ou não aderir às redes sociais, e foi numa altura onde uma empresa do PSI 20 português foi confrontada com um ataque significativo, e isso levou-nos a ter medo e a resistir durante uns meses
a aderir às redes sociais e, portanto, dissemos não, nós não vamos aderir às redes sociais porque isto pode ter um impacto muito significativo na reputação e, portanto, vamos esperar. Mas o que não há dúvida é que não se consegue parar as ondas com as mãos e o melhor é pegar numa prancha de surf e navegar a onda, porque parar a onda com a mão não é possível. E, portanto, uns meses mais tarde caímos em nós e dissemos não é possível. Nós temos que, de facto, aproveitar esta oportunidade. Isto é uma oportunidade, obviamente que tem riscos, mas isto é uma oportunidade. É uma oportunidade de comunicarmos mais e melhor com os nossos clientes e com aqueles que não são nossos clientes, por forma a alargar a nossa base de clientes, e então aderimos às redes sociais e hoje somos um produtor de conteúdos significativo e têm crescido as adesões à nossa rede, também por via da nossa maior comunicação digital. Há um terceiro, digamos, período, que foi a construção da app MyCUF, em que fomos pioneiros. Nós fomos o primeiro grupo a ter disponibilizado uma app para os nossos clientes, onde é possível aceder diretamente às consultas, diretamente às agendas dos médicos para a marcação de consultas, onde é possível ter os resultados dos exames, onde é possível ter os elementos administrativos e de faturação e onde é possível ter o agendamento futuro daquilo que o cliente tem marcado connosco, onde é possível ter prescrições médicas para ir à farmácia, onde tem a informação sobre a farmácia de serviço, onde temos previsto ter indicadores de saúde pessoais e, portanto, cada vez mais a app MyCUF é um instrumento fundamental da relação com os nossos clientes. Hoje temos 280 mil clientes já com a app MyCUF, num universo de 2 milhões, e o nosso objetivo é, até final do próximo ano, chegarmos a 500 mil no mínimo. Para isso, estamos a desenvolver um conjunto de novas funcionalidades. Até ao final do ano, iremos concretizar novas funcionalidades que vão ser, penso eu, excelentes notícias para os nossos clientes e, portanto, com isso pensamos, de facto, chegar aos 500 mil clientes com a app MyCUF até ao final do próximo ano. Mais recentemente, criámos uma incubadora de startups, um programa de aceleração de startups, porque queremos ainda acelerar mais a incorporação de inovação e a incorporação do digital. Temos neste momento 180 startups em análise, 13 pilotos em pipeline e desses 13 estamos a concretizar já 4 pilotos. Em que áreas? Na área da inteligência artificial, na área da assistência à distância, não só telemedicina, mas mais do que isso, portanto, teleassistência, não só teleconsulta, mas uma assistência mais global e, portanto, são essas áreas que estamos a desenvolver. Eu diria que há 3 fatores críticos, pelo menos, que me parecem fundamentais na adoção da inovação e na transformação digital. O primeiro fator crítico é uma abertura permanente à mudança e uma flexibilidade total. Não é possível, e o exemplo que dei há pouco do termos querido parar a onda com as mãos, não é possível parar a inovação e temos que considerar que a inovação é uma oportunidade e, portanto, esse é um fator crítico de sucesso que me parece muito relevante. Um segundo fator crítico muito importante é ter processos afinados. Quando não se tem processos afinados, e nós passamos por isso e tivemos essas dores de crescimento, o erro multiplica-se exponencialmente quando vem online.
Portanto, qualquer erro nos processos, quaisquer processos menos organizados, quando se vem para o digital, vem tudo ao de cima e de forma desorganizada e, portanto, é muito importante ter-se os processos bem trabalhados, bem afinados, para conseguir fazer este passo da transformação digital. Um terceiro fator crítico do sucesso é a arquitetura de sistemas. Quer dizer, a arquitetura de sistemas não pode ser um adversário e um travão para que a transformação digital possa acontecer, mas sim tem que ser um enabler e tem que aumentar a capacidade de transformação das nossas organizações. Era isto que estes 3 fatores críticos de sucesso que me parecem muito relevantes. Muito bem. Muito obrigado. Ainda mais um aspecto que estava-me a esquecer, que é todo o aspecto da robótica e da inteligência artificial. Nós, de facto, estamos a apostar muitíssimo nas últimas tecnologias clínicas. A tecnologia clínica hoje passa pela robotização. Já existem robôs, no fundo, nas salas de operações. O médico já opera através de robôs e isso dá-lhe uma capacidade de precisão na intervenção que melhora muitíssimo a intervenção e a qualidade da intervenção e a segurança da intervenção. E isso é um mundo que está a iniciar e está por explorar e, como eu dizia no filme, estou convencido que estamos no início de uma disrupção e que é uma grande oportunidade, apesar de, obviamente, representar alguns riscos, mas é uma grande oportunidade. Muito bem. António, pegando aqui nas últimas palavras do Salvador, quais é que foram para si os fatores críticos de sucesso neste processo de transformação? Ou seja, o que é que foi determinante para conseguir avançar com a velocidade que conseguiram avançar? Se há alguma coisa a reter todo este processo, e falando dos últimos 6, 7 anos, é a velocidade com que os conceitos têm mudado. Usando só o exemplo da comunicação, que é uma coisa super importante para nós. Há 7 anos, a comunicação digital fazia 3 ou 4% das nossas despesas totais de comunicação. E na altura, a grande história era o search. O search ia ser o futuro e tínhamos que passar tudo para search, íamos deixar de vender livros de receita vaqueiro e tínhamos que pôr recipídias na net e encharcar a net de todas as receitas que tipicamente vendíamos e agora passámos a dar. Mas tudo bem. Depois, e estamos a falar de um período de 6, 7 anos, passámos da moda do search para as redes sociais. A grande coisa do futuro ia ser as redes sociais, íamos ter que chegar aos nossos consumidores pelas redes sociais, as redes sociais iam dominar o mundo. 2 anos depois, as redes sociais chegou-se à conclusão que são pouquíssimo eficientes, muito pouco eficazes e, de facto, as pessoas não ligam muito à publicidade quando é apresentado numa rede social. Depois passámos para a moda dos influencers, dos bloggers e dos vloggers e que os bloggers e os vloggers iam ser o futuro. E hoje em dia estamos numa fase onde temos imensos problemas éticos com os bloggers e os vloggers, porque os bloggers e os vloggers não são completamente transparentes sobre os interesses comerciais que divulgam e, portanto, temos não tanto um problema de influência, mas um problema ético associado à nossa comunicação e, portanto, os bloggers e os vloggers também já não são, provavelmente, a forma, pelo menos no estado atual, não são a forma como nós queremos comunicar com os consumidores. E em 4 anos passámos pelo menos por 4 grandes fases, por 4 grandes noções daquilo que ia ser o futuro da comunicação. A televisão esteve connosco 50, portanto, e nós em 4 passámos já por 4, e a televisão esteve connosco 50 anos, mais ou menos da mesma forma. E nós em 8 anos passámos por 4 formas diferentes de influenciar o digital. Portanto, de facto, a grande coisa aqui é manter-se imenso em cima do know-how e ser bastante, tão rápido quanto possível, a adotar aquilo que parece ser a forma seguinte de comunicação. O último ponto sobre isto também tem sido uma experiência aterradora, é que as empresas de grande consumo e todos os anunciantes faziam a sua vida a comunicar com os consumidores.
mas era uma comunicação unívoca. É tipo, ó, um lava mais branco, cornete faz-te sorrir, skip é boncejar-se. O susto foi quando os consumidores começaram a falar connosco de volta, porque é uma coisa que nós não queríamos. A ideia de que alguém podia falar de volta e perguntar-nos coisas sobre os produtos, não estávamos preparados para isso, é caríssimo e nem sabemos bem o que lhes responder. E é completamente inútil ao nosso processo de negócio. Mas agora temos que nos preparar para este mundo novo, onde de repente temos milhões de pessoas que nos querem perguntar coisas e que nós não estamos preparados para lhes responder, mas hoje em dia é inaceitável não estar preparado para responder às dúvidas que os consumidores têm. E todo este processo de adaptação é muito assustador. Paulo, eu perguntava-lhe assim a mesma coisa. O que é que foi para si crítico ou tem sido crítico neste processo de transformação digital? Tem sido crítico, talvez destacasse várias coisas, destacava 3. O primeiro é a adesão da organização à velocidade do que se passa. Ou seja, há sempre, e designadamente a Caixa, tem um conjunto de clientes mais idosos e mais conservadores, a par de também ter esta faixa dos universitários com uma larguíssima cota. Mas há sempre a questão de, mas os nossos clientes vão querer tudo digital, vão querer os diferentes canais, vão querer mais, não vão querer apenas o balcão. E aqui a nossa resposta é claríssima. E é preciso abraçar esta velocidade e não ter receio até pelos exemplos que vemos. Quer dizer, seria impensável, por exemplo, vermos como as pessoas abraçaram a entrega do IRS através da net, não é? Hoje em dia, por exemplo, nós não pensávamos, aqui há um ano, não é? Que há um ano e meio, não pensávamos, por exemplo, na receita da farmácia eletrónica. Achávamos que era suposto haver um papel. Não é? E, portanto, a questão da velocidade acho que é fator crítico de sucesso nós percebermos que temos que acompanhar esta velocidade, surfá-la, andar com ela, enfim. Agora não vale a pena achar que ela não vai afetar uma parte dos nossos clientes. Ela vai afetar todos os clientes. A segunda talvez seja a organização aos seus diferentes níveis e também ao nível da administração, enfim, dos seus responsáveis máximos, serem insiders do processo. Aliás, a minha participação aqui como CEO, e portanto não como especialista desta área, é porque me obrigo a ser um insider deste processo. Portanto, tenho que puxar pela organização por algo que me tire apenas de pensar de capital e nos custos e naquelas coisas, não é? E me ponha a pensar precisamente como é que vou servir os clientes de uma maneira mais cómoda e através de outro tipo de satisfação, de outro tipo de necessidades. E em terceiro lugar, de facto, materializar aquilo que é a diferenciação. Nós hoje, e como foi aqui na área da saúde, estamos na área da medicina personalizada, portanto, individual. Nós hoje acharmos que podemos continuar a servir os clientes todos da mesma maneira, como todos sabemos, é irrealista. Agora, nós o que assumimos é que temos que ter diferentes processos, diferentes canais e materializar isto. E, portanto, servimos os clientes através de presença física, mas também através de gestores remotos, porque o que a pessoa quer é ter um interlocutor por vezes. Servimos através também do telefone, não há que ter, por exemplo, certo tipo de confirmações, as pessoas querem fazê-lo através do telefone. Servimos através dos diferentes canais, que seja o smartwatch, onde as pessoas podem ver qual é que é a agência da Caixa mais próxima, onde podem ver se vão na rua ou num determinado hotel, se ele tem um acordo com a Caixa Geral para ter um determinado desconto ou não. Portanto, e ou através da app, que é de longe o meio mais utilizado por todos os nossos clientes, mas também através de processos como a própria robotização que eu já descrevi. E, portanto, para além destes 3 aspectos, o que eu acho que é fundamental é nós conseguirmos tangibilizar isto.
Isto não ser algo etéreo, mas ser algo que nós vemos que serve os clientes, nós vemos que traz eficácia acrescida aos processos e que está ao nosso alcance, eu diria, diariamente e com projetos muito concretos. E, portanto, a nossa preocupação é termos múltiplos projetos neste momento na área digital, mais virada para o exterior, mas também com ganhos internos. Muito bem. João, fazendo-lhe a mesma pergunta, mas um pouco mais dirigida, falámos aqui do tema da necessidade de rapidamente nos adaptarmos e estarmos a par destas novas tendências, e até no seu vídeo foi mencionado pela sua colaboradora a diferença de gerações dentro da organização. Enfim, é uma empresa que tem um legado e tem um legado de engenheiros com bastante antiguidade. Como é que foi esse processo de transformação digital, quando até mencionou a transformação digital das suas operações internas, como é que foi mobilizar, ou quão fácil foi mobilizar essa gente para essa transformação? Quão fácil é assim uma coisa... É de facto o desafio maior, porque nós temos a tecnologia, não é? Acho que está disponível, vai-se testando, mas sabemos por aí, e aproveito para dizer que nós recrutamos muitos engenheiros e Portugal tem uma qualidade excepcional. Portanto, e até, quando há pouco apareceu aqui um tema de dimensões das soluções, nós podemos, em Portugal, ter uma capacidade ao nível da qualidade do melhor do mundo, não tenho muita dúvida disso. Portanto, nós também aconteceu numa altura em que à nossa volta estão a acontecer forças relevantes. A primeira é a emergência das redes inteligentes e a possibilidade que o IT nos vai dando de fazermos e aí lançámos em 2007 o projeto InnovoGrid e que está a acontecer. A segunda é o mercado. Não sei se os presentes têm ideia de que há em Portugal hoje cerca de 30 comercializadores, portanto, que podem vender energia utilizando a rede da EDP Distribuição. Portanto, isso coloca-te um desafio, por um lado, disponibilizar os dados a esse mercado, e disponibilizamos 900 milhões de dados mensais, de registros mensais, é um número, o tal EDM é para isso, e também o switching entre fornecedores é muito relevante em Portugal. Houve um grande movimento do mercado regulado para o liberalizado e a distribuição tem um papel-chave a assegurar essa mudança, sendo que hoje 3/4 da mudança é já no mercado liberalizado, portanto já entre empresas não reguladas, é um mercado muito vivo e nós asseguramos esse suporte. Mas toda esta transformação destas forças aconteceu num momento em que também a distribuição está com uma mudança grande em termos de pessoas. Nós prevemos que até 2020, pela lei de Deus, saiam cerca de 700 pessoas e estamos a recrutar. Nos últimos 5 anos entraram mais de 500 pessoas, dos quais 2/3 são engenheiros. Dentre desses, nos últimos anos, recrutámos 12 matemáticos, que era uma competência que na EDP, para onde eu entrei, qualquer engenheiro conseguia garantir e, portanto, é um reconhecimento da limitação face a estes Big Data e, portanto, temos matemáticos a gerir essa informação. O que nós fizemos foi uma visão de médio e longo prazo, portanto, abraçar a transformação digital, olharmos para os processos que temos e perguntar como é que eles têm impacto. Uma ligação à rede é uma ligação à rede, sempre foi. O que é que acontece? Por exemplo, nós conseguimos hoje, de forma remota, já fazemos isso com os milhares de ligar e desligar uma casa, alterar a tarifa, portanto o projeto InnovoGrid é isso. E aquela história de nos dizerem que temos de estar lá 2h30 para vai aparecer o piquete da EDP, vai desaparecer. Portanto, a regulação também tem que olhar para esta nova realidade. Desenvolvemos um processo interno muito forte de comunicação, de mobilização, e pusemos os mais antigos, esta foi a acolher as pessoas mais novas. Nós temos um robusto programa de mentoring que nos permitiu que este processo se faça com alguma tranquilidade. É claro que os desafios são muito grandes, há pessoas que têm mais dificuldade de conseguir fazer isso, mas, por exemplo, a utilização dos equipamentos da gestão da mobilidade das equipas foi possível, quer
aos cerca de 3 mil da EDP Distribuição, quer aos cerca de 4 mil que diariamente colaboram connosco dos prestadores de serviço, de utilizarem os instrumentos digitais de comunicação das suas atividades. É um esforço muito grande, mas eu julgo que o exemplo ajuda. E estou convencido, por exemplo, quando aqui o Paulo fala do IRS, a certa altura até parecia mal não entregar e eu acho que é isso que nós procuramos criar uma onda interna nesse sentido, mas e festejando os sucessos que vamos tendo, mas é o desafio maior, exatamente mobilizar a organização, no caso da nossa empresa, a transição geracional que está a acontecer, mas está a chegar muita gente nova, que obviamente os colocamos desde logo neste desafio. E isso motiva, até atrai, permite que não emigrem, isso é bom. Acho que temos tempo para uma questão final ali para o Salvador. O Salvador falou do tema da disrupção. Portanto, o que tiveram a fazer até agora foram alguns processos de transformação que já tocam a disrupção, mas como é que vê esta revolução digital a transformar mesmo a estratégia e o modelo de negócio? Ou seja, como é que vê evoluir o seu negócio, se é que consegue visualizar o que é que vem para aí? Sim, eu penso, enfim, já o disse, acho que de facto estamos à beira de uma disrupção e, portanto, temos que estar muito atentos e incorporar isso nos nossos processos de reflexão estratégica e naquilo que estamos a fazer. Desde logo, os nossos concorrentes vão ser diferentes daqueles que estamos habituados a olhar. Portanto, há 4 principais grupos de saúde em Portugal, há outros, mas há 4 principais grupos de saúde, portanto, é para esses que costumávamos olhar de forma mais concreta e incisiva. Hoje, o potencial de aparecerem outros concorrentes que não têm nada a ver com esses é muito significativo. E, portanto, hoje, empresas como a Google, como a Apple, são potenciais concorrentes no setor da saúde que nós temos que levar muito a sério. Startups que conseguem criar uma relação com os clientes de forma direta também são concorrentes de forma sérios. Portanto, eu diria que uma das maiores preocupações que temos é não sermos transformados de um negócio B2C em B2B e, portanto, que alguém intermedie aqui a relação connosco e, portanto, nós queremos manter o contacto direto com o consumidor final e queremos fidelizar o consumidor final e não permitir que alguém intermedie esta relação. Hoje, a relação, de certa forma, já é intermediada pelas companhias de seguros, mas podem haver concorrentes mais sérios com este mundo digital, podem haver concorrentes bastante mais sérios nessa intermediação, porque hoje conseguimos manter uma relação direta com o consumidor final, na medida em que há liberdade de escolha, que é um valor essencial no setor. Portanto, eu diria que logo na abordagem de quem são os potenciais concorrentes, há uma mudança muito significativa naquilo que é preciso avaliar em termos de planeamento estratégico. Qual é a dimensão da disrupção? Onde é que ela vai chegar? Temos que ir caminhando e temos que estar muito abertos ao mundo e à experimentação. Nós temos que ir experimentando e não ter medo da experimentação. A experimentação é fundamental para conseguir ir incorporando novos modelos de negócios, novos processos. Eu não acredito em transformações Big Bang, portanto, as transformações vão acontecendo e se continuarmos abertos à transformação como temos estado, se continuarmos a incorporar a inovação, se continuarmos com um programa Grow de startups a incorporar, no fundo, aquilo que são as novas tendências, vamos continuar a vingar no setor e penso que temos todas as condições para o fazer. Muito bem. Bom, estamos no nosso tempo. Resta-me novamente agradecer ao António, ao João, ao Paulo e ao Salvador a vossa presença aqui, em meu nome pessoal, em nome da Deloitte e julgo que também em nome da APDC. E muito obrigado por partilharem connosco as vossas experiências. Julgo que são lições interessantes para partilhar com a nossa audiência. Obrigado. Obrigado.